Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos finalizar esse projeto com sino de Natal. E para iniciar essa pintura, escolhi a cor azul hortênsia. Guia de cores na descrição do vídeo. Escolhi aqui um pincel de número 10, que eu vou pintar aqui o fundo da pintura. Lembrando que você pode fazer isso já no início da sua pintura. Começa forte, vai ficando fraco à medida que vai se expandindo. Um pouquinho aqui também. Não vou avançar muito com esse fundo, mas se você quiser pode expandir bastante. Eu vou fazer ele mais discreto aqui, porque farei mais detalhes também. Lembrando o guia de cores na descrição do vídeo. Já aproveita, se inscreve, compartilha com os amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Desta forma, agora vou repetir da mesma forma do outro lado. Agora, para fazer o sino, vou usar as cores siena natural, também vou usar o ocre ouro, amarelo canário, branco, verde oliva e também o sépia. Escolhi aqui um pincel de número 12 e venho já com esse amarelo canário. Até aqui em cima, fazendo esse movimento. Vou colocar só um pouquinho nessa lateral. E agora com a cor ocre ouro. Eu já vou misturar aqui. E ao juntar as cores, movimentos circulares. Aqui também, ao encontrar das cores, venho já para esse lado. Caso você queira mais vibrante, pode usar um amarelo ouro, ao invés aqui desse ocre ouro, tá bom?
Olha como é bem tranquilo, só realmente fazer esse preenchimento. Um pouquinho aqui nesse cantinho também. Agora eu vou usar a cor Siena Natural. Vou puxar um pouquinho aqui. E também com movimentos circulares. Aqui eu vou puxar e vou direcionar para cima. Quantidade de tinta aqui na pontinha do pincel. E venho direcionando aqui para cima. Um pouquinho aqui na parte de cima aqui. E sempre lembrando, olha, movimentos circulares, puxando também, dá certo. Cor verde oliva. Lavei o pincel, uma quantidade bem pequena aqui, olha, na pontinha do pincel. E vem trazendo assim também. Vai envelhecer um pouco mais esse sino. Direcionando. Só um pouquinho também desse verde oliva. Você pode usar um pouquinho também
Tiro o excesso aqui em uma bandejinha. Puxa só um pouquinho assim. Vou lavar o pincel. Aqui você pode substituir por um pincel menor, porque acaba que eu uso, olha, um pequeno espaço, mas poderia muito bem ser substituído por um pincel de número 8 ou um pincel de número 4 também, sem problema. Número 6. Um pouquinho desse lado. Aqui também. E aí eu venho seguindo essa sequência. Então, vou colocar esse branco aqui. Vou usar um pouquinho desse lado, só que não com a mesma intensidade que eu usei do outro lado, é só um pouquinho realmente. Só a sujeirinha que está no pincel. Desta forma. Vou usar também um pincel de número 4 só para ajustar ali os cantinhos. Aqui, ó, dessa separaçãozinha entre um sino e o outro, para não parecer que estão grudados aqui. Esse é o pincel de número 4. Para fazer a janelinha, cor azul hortênsia. E vou preencher completamente. Como essa janelinha está de frente, eu não vou deixar inclinadinho aqui os detalhes, eu já vou deixar certinho, retinho. O branco. Pincel de número 0 ou um pincel fininho da sua preferência. Cor sépia.
Caso sua tinta esteja muito firme, você pode usar aquarela silk ou, se preferir, uma gotinha de água. Aqui eu venho seguindo a trama do tecido, por isso que fica mais fácil. Com o branco, venho aqui, olha, fazendo um tracinho aqui também. E com o branco, um traço bem fininho aqui, ó. Desta forma. Assim como na aula anterior, preenchimento aqui com a cor rosa bebê. Agora eu vou usar a cor rosa ciclame. Um pouquinho de branco. Com o pincel de número 0, ou o que você tiver aqui, eu vou usar a pontinha do pincel. Vou usar aqui o verde grama, porém pode ser o verde da sua preferência. Faço aqui essas folhinhas. Lembrando aqui, você pode usar o stencil se você preferir.
No caso, aqui é uma opção também. É bem tranquilinho de se fazer. Vou acrescentar um pouquinho aqui. Uma outra folhinha. Aqui nessa parte da fita. Com um pouquinho de branco. Vou passar aqui nessa partezinha da fita, olha, bem suave. Fazendo aqui a separaçãozinha, tá bem sutil, bem suave mesmo esse tracinho aqui, ó. Vou fazer agora um risquinho nessas frutinhas. Pequenas estrelinhas aqui, ó. Um tracinho, faz um X e depois vem ao redor aqui, ó. E agora, pontinhos espalhados. Dessa forma. E assim eu farei desse outro lado também. Agora com a cor sépia. Passo aqui na parte de cima. Bem suave aqui também. Com o branco, vou passar um risquinho por cima desse sépia. Necessariamente não precisa ficar certinho. Desta forma. Para fazer aqui a portinha, vou usar um pouco de camurça. Também um pouco de marrom. Movimentos circulares. E olha, eu vou cobrir todo esse camurça, porém, ao redor que vai ficar mais forte com o marrom. Um pouquinho só do sépia.
Vou usar um pouquinho de branco, pego uma bandejinha, tiro o excesso aqui. Pontinha do pincel, venho dessa forma aqui, ó. Só para marcar aqui a maçaneta da porta. E um tracinho de branco. De uma forma assim bem simples, bem tranquila também. Vou contornar aqui. Com esse sépia. Para essas escadinhas, vou usar a cor camurça. E também já vou aproveitar e usar aqui no caminho. Que eu vou fazer bem pequenininho, porém você pode expandir mais, assim como o fundo da pintura. Então vem aqui, ó, o pincel de número 10 que eu estou usando. E já vou dissipar aqui a tinta, porque eu não vou expandir muito. Vou aproveitar um pouquinho desse marrom aqui para fazer esses degraus. E aqui já no chão, ó, você não vai deixar certinho não, você vai usar o marrom em algumas áreas mais fortes, outras mais fracas. Um pouquinho do sépia aqui. Agora com o pincel de número 4, eu vou usar um pouquinho só de branco. Com o pincel de número 0, cor sépia. Venho riscando aqui a partezinha dos degraus. Vou até usar o pincel aqui para deixar mais suave. E não ficar tão marcado. Um pouquinho só a mais de verde oliva aqui.
Agora, o verde que você irá usar aqui fica a seu critério. Pode brincar com as cores, pode usar mais de um tom de verde. Eu vou usar aqui um pouquinho do verde musgo, um pouquinho do verde pistache, um pouquinho do verde oliva, um pouquinho do verde grama, para fazer toda essa base aqui. Então, verde oliva. Só lembrando aqui que ao chegar aqui eu venho dissipando a tinta. Um pouquinho do verde musgo para trazer um pouquinho dessa alegria também. Um pouquinho do verde grama, um pouquinho do verde musgo. E vem assim brincando, olha, manchando um pouco, trazendo aqui, ó, com movimentos circulares, dissipando essa tinta. Um pouquinho desse verde musgo aqui para escurecer aqui, ó, fazer uma leve sombra também. Aqui vai ficar mais assim, não tão lisinho, com um pouco mais de texturas aqui para esse acabamento. E brincando desta forma, eu vou fazer do outro lado também, unindo assim, ó, trazendo só um pouquinho desse verde. E ficou assim. Agora vou acrescentar aqui algumas pedrinhas também. Agora com o camurça, venho marcando aqui por cima. Estou usando o pincel de número 4. Como é uma pintura que vai ter textura aqui nessa, por exemplo, nas pedras, eu não vou ficar
voltando e ajustando certinho. Que aí você pode deixar com um pouquinho mais de textura, né? Batidinhas aqui do pincel. E pode acrescentar o quanto você achar necessário também. Escolhi outro verde aqui, o verde kiwi, que é um tonzinho mais claro. E venho aqui, ó, com texturas. Bem assim, ó, pouquinho de batidinhas. Pontinha aqui do pincel também. Fique à vontade para encher de flores também. Olha, bem pouquinho, trazendo aqui para esse caminho. Olha, vem acrescentando. Aqui eu não quis usar o branco porque ia tomar muito destaque aqui. Então optei por deixar assim mais tranquilinho. Pincel de número 4, vou usar aqui o marrom. Não precisa estar certinho aqui para essa cerquinha. Cor sépia, um pouquinho aqui nessa base, eu vou puxar para cima.
um pouquinho assim. Vou usar aqui a cor camurça. E vou deixar assim, olha, com mais textura, eu não vou mexer tanto. Com a cor sépia, pincel de número 0. Eu falo número 0, mas esses fininhos aqui, ó, porque tem uns que é número 000, várias nomenclaturas. Então, sendo um fininho assim que você consiga fazer os detalhes, tá tudo certo. Dessa forma, com branco. Aqui, ó, na parte do tronco. Aqui você pode até puxar como se houvesse uma continuidade, porém não tem, porque a gente dissipou a tinta à medida que foi se expandindo. Só um pouquinho de branco aqui nessa base ali do tronco, eu vou usar aquele verde kiwi aqui na pontinha do pincel. E aqui, ó, batidinhas. Fica a seu critério acrescentar ou não florzinhas, né? Pequenos pontinhos com as cores que foram usadas também. E ficou assim a cerquinha. E você vai fazer desta forma também do outro lado. Vou usar um pouquinho de rosa bebê. Ó, pequenos pontinhos. Rosa ciclame também. E ficou assim, essa base aqui com caminho. Temos florzinhas, graminhas. Não esqueça de assinar, o seu trabalho é muito importante para que você seja reconhecido pela sua arte, pelo seu trabalho. Aqui a cerquinha também, aqui do outro lado. Para o fundo, um acabamento bem simples, só um sombreamento com azul hortênsia. Porém, você pode usar galhos, stencil, colocar nuvem. Trabalho assim completo.
Olha por esse ângulo. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um feliz Natal a cada um de vocês e um forte abraço. Tchau, tchau.